pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje é um vídeo diferente porque hoje é aniversário da minha mãe, então esse vídeo é uma homenagem à minha mãe, eu espero que ela goste e assim também é uma forma de vocês conhecerem mais a minha mãe, que é uma pessoa que eu admiro e amo muito. Então bora começar o vídeo de hoje. Antes de começar, eu queria mostrar meu cabelo, que estou de cabelo novo, assim, não teve uma mudança tão drástica, mas eu dei uma iluminada bem de leve no meu cabelo e como eu fui fazer a manutenção do Mega Hair, eu aproveitei para deixar o corte um pouco mais curto, dei uma cortadinha na franja e fiz um iluminado tom avelã. Eu falei pro Lade que eu queria um iluminado assim bem discreto, que não ficasse loiro, que dependendo de como abatesse a luz, desse pra ver as mechas, mas que não ficasse um loirão, sabe? Eu queria continuar morena, não queria mexer na cor da minha raiz, e então ele me sugeriu fazer a cor só nas pontas, só no Mega Hair, pra não precisar mexer no meu cabelo. E eu falei que eu queria a cor mais pras pontas, que eu não queria muita coisa na raiz. E ele, assim, como sempre, acertou e fez esse corte e essa cor de cabelo. Então, ele é um iluminado avelã, só que eu falei pra ele que eu não queria tão acobreado. Então, eu queria algo entre um mel e um avelã. Pra quem gostar da cor, foi isso que eu falei. Eu queria algo entre um mel e um avelã. Não tão claro, tão loiro quanto um mel, mas não queria que ficasse vermelho, sabe? E ele fez essa cor que eu achei maravilhosa, assim, ficou bem discreto. Achei que ficou uma cor elegante. Gostei da franja também, então assim, achei que ficou muito legal. Vou mostrar aí do lado, o cabelo vendo de trás, em outra luz, mas essa luz que eu estou gravando agora tá mais fiel porque é a luz natural. Essa que eu gravei tava no ring light, então parece mais avermelhado do que tá na vida real. Na vida real ele não está avermelhado, ele tá essa cor aqui. Vou tentar mostrar mais de perto, mas ficou bem bonito. Então eu queria... apesar de que eu não queria começar o vídeo da minha mãe falando de outras coisas, mas é o primeiro vídeo que eu vou aparecer aqui com esse cabelo, então eu queria mostrar pra vocês o que tem de diferente. Então agora sim, bora começar o vídeo oficialmente de hoje, que eu queria muito fazer essa homenagem pra minha mãe, que a minha mãe é, assim, a pessoa mais especial da minha vida. Tudo bem, ela e meu pai, os dois são ótimos, são maravilhosos. Eu ganhei na mega cena de ter o pai e a mãe que eu tenho, mas hoje é o dia dela, então falaremos dela. E eu vou ter que me concentrar muito, porque eu ando muito emocionada. Eu acho que eu tô assistindo doramas demais, então eu ando muito emocionada, eu ando chorando por tudo e eu não quero chorar, essa é a meta. Então, queria começar parabenizando minha mãe, com certeza. Mãe, parabéns, feliz aniversário. Eu te desejo tudo de melhor na sua vida sempre, muita saúde, muita paz, muito amor, que você consiga realizar os seus sonhos, que Deus te ilumine e te proteja sempre, que você continue sendo essa pessoa incrível que você é, que me inspira tanto, e por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, para trazer algumas coisas para vocês que minha mãe me inspira muito, sabe? Minha mãe é uma grande inspiração de vários aspectos, assim, ela é uma grande inspiração de fé. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre isso. Então minha mãe, ela sempre teve muita fé e ela sempre me ensinou a ter muita fé. E eu tive algumas experiências com a minha mãe que assim me marcaram, e uma delas, na verdade, não aconteceu comigo, aconteceu com o Bruno. Mas depois que o Bruno veio me contar, eu fiquei muito impactada. Como eu já contei aqui pra vocês no canal, eu sofri um acidente de carro uns anos atrás, em 2014, e foi um acidente bem grave. A gente sempre ia pra igreja todo domingo, então na época eu namorava com o Bruno, e daí ele morava em Itu e a gente morava aqui em Porto mesmo, e a gente ia na igreja em Itu. E eu lembro que minha mãe, a gente ia pra igreja, quando saía da igreja, aí minha mãe me deixava pra sair com ele em algum lugar, ou na casa dele, daí depois ele me levava embora, mas assim, geralmente essa era a sequência das coisas. Eu ia pra igreja com a minha mãe, depois eu saía com o Bruno. Então ele via que a gente sempre... Cenário caindo. Então ele via que a gente sempre tinha esse hábito de ir pra igreja. E eu lembro que depois, eu nunca chamei ele pra ir junto. E eu lembro que depois do meu acidente, que eu me recuperei, que a gente, eu acho que já tava noivo até,
Não, a gente não tava noivo, ele foi antes. Mas foi depois do acidente. Eu lembro que ele chegou e falou: será que eu posso ir um domingo com vocês? Aí eu falei: pode, claro, eu nunca chamei, porque eu acho que essas coisas têm que ser meio que naturais, assim, não vou te obrigar a ir, não vou te forçar, não quero ficar chamando, porque eu acho que às vezes incomoda, sabe? Aí ele falou: eu fiquei curioso pela fé da sua mãe, porque você tava lá no hospital e, assim, tava em um estado grave, tava sem notícia o tempo todo e tava todo mundo desesperado e sua mãe tava dando volta no hospital, fazendo oração. Sua mãe não desistia, não desanimava, não pensava o pior, ela só orava e ficou a noite inteira orando, tipo, sem desanimar. E eu fiquei curioso pela fé dela. Então, olha como o exemplo é. E o Bruno falou que ele ficou curioso pela fé da minha mãe, porque ela não desistia e eu realmente tinha sido um acidente bem grave e minha mãe ficou lá perseverando na oração dela. Então ela sempre foi um exemplo muito grande de fé para mim e ela me ensinou a ter a mesma fé que ela, e isso é uma coisa que eu carrego comigo. E eu lembro que eu pequenininha já aprendi muito com a minha mãe na questão da fé, então eu lembro de um caso, minha mãe pode contar vários e depois eu posso trazer se vocês gostarem desse estilo de vídeo. Aliás, eu ia perguntar pra vocês se vocês estão gostando, que eu tô trazendo mais vlogs, mais vídeos assim que informais. Eu tô tentando trazer um vídeo por dia durante a semana, e daí tem conteúdo de moda, mas também tô tentando trazer esse tipo de conteúdo mais vida real, assim, sabe? Aí vocês me contem aí nos comentários se vocês estão gostando. Então eu lembro de uma ocasião que eu era bem pequenininha e a gente tinha uma cachorrinha que ela era filhote, ela tinha acabado de chegar em casa e eu tava descendo a escada e eu caí e a cachorra caiu comigo. E eu levantei e fiquei desesperada, a cachorra ter se machucado, sabe? Aí eu lembro que eu comecei a chorar e eu comecei a orar, tipo, fazer umas orações assim, em voz alta. Eu não lembro o que eu falei, não lembro. Mas eu lembro que eu comecei a orar, daí minha mãe falou: calma, ela vai ficar bem, a gente vai orar, a gente vai cuidar dela, vai ver se ela se machucou. Mas assim, o meu primeiro instinto foi orar pela minha cachorrinha, porque era o que eu via minha mãe fazendo. Já vi que hoje vai ser um vídeo difícil. Então, uma das coisas que minha mãe me inspira muito é a fé dela. A segunda coisa que mais me inspira na minha mãe é que ela é uma mulher muito forte. Minha mãe não se abala com as coisas, sabe? Minha mãe, ela enfrenta o que tiver que enfrentar e ela não desanima e ela tá sempre de bom humor, assim. Eu até brinco com ela, várias vezes eu falo assim: quando tudo tá ruim, eu quero ficar perto de você, porque você me anima, você me coloca pra cima, você tá sempre de bom humor. Minha mãe é muito brincalhona, sabe? Então, ela é barulhenta, brincalhona, então é impossível ficar chateada do lado dela. E minha mãe, ela tem uma característica que eu admiro muito e que me ajudou muito ao longo da vida, é que minha mãe, ela não dá muito tempo pra sofrer, assim, ela não gosta de ficar curtindo tristeza. Então, assim, tem problema, vamos resolver. Vai ter que passar, não tem como não passar por isso, então vamos passar do jeito mais leve possível, sabe? E eu aprendi muito isso com a minha mãe, então eu sinto que eu trago um pouco isso, assim, eu não gosto de ficar curtindo o sofrimento, e isso eu aprendi com ela, assim, viu? Tem que resolver, vamos resolver, não vamos ficar triste. Tipo, hoje pode estar difícil, mas amanhã as coisas vão estar melhor, sabe? Minha mãe não é uma pessoa que fica curtindo o sofrimento, que fica triste, que fica desanimada, que se entrega. Minha mãe sempre, assim, tanto que às vezes que eu tava chateada, triste, ela chegava pra mim e falava: vamos, Lisa, vamos reagir. Tipo, eu ouço vamos reagir, eu lembro da minha mãe, sabe? Minha mãe sempre fala: vamos reagir. Tipo, ela é muito forte, ela não se entrega pra problema, pra doença, e assim... E minha mãe teve muitos BOs ao longo da vida dela, sabe? Não foi uma vida fácil, só comigo. Ela já teve que passar pelo transtorno do acidente e o transtorno, a preocupação da quimioterapia, que eu também precisei fazer 2 anos. E, cara, eu juro pra vocês, toda vez que alguém me pergunta como foi pra mim, eu não lembro de ser tão sofrido, porque com a minha mãe era impossível ficar sofrido, sabe? Porque saía de lá, daí ela falava: vamos fazer, eu vou fazer uma roupinha pra você, vamos assistir alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, assim, eu acho que ai, Deus do céu, como é difícil falar dessa mulher. Márcia, se eu borrar minha maquiagem nesse vídeo por sua causa...
Eu lembro que quando eu fui casar, minha mãe falava assim, controla, olha pra alguém que você não conhece pra não estragar, pra não chorar e estragar a maquiagem. Tipo, minha mãe fala essas coisas brincando, mas minha mãe é uma pessoa muito forte mesmo. Então, assim, voltando ao assunto, eu não senti peso de passar por algumas dificuldades, porque tinha minha mãe sempre pra animar, sabe? Ela sempre foi muito doida, assim, muito animada, então a gente saía, eu era adolescente na época, daí eu lembro que a gente saía de lá, eu fazia a minha quimioterapia, daí eu saía de lá e a gente já bolava os nossos planos, eu tinha meus crushzinhos, eu era adolescente, né, então eu tinha meus crushzinhos, aí eu contava as coisas pra ela, daí a gente já saía bolando um look pra encontrar o crush, então assim, minha mãe sempre foi muito leve. Assim, pra mim, uma das marcas da minha mãe que eu trago comigo é que ela sempre foi muito leve, ela sempre tem, por mais que as situações fossem muito difíceis, porque minha mãe já passou por uns apertos muito grandes na vida dela, mas a minha mãe sempre manteve, assim, o bom humor, minha mãe é muito resiliente, minha mãe não desanima nunca, se ela tiver que orar 200 anos pelo mesmo propósito, ela continua orando, ela continua persistindo, ela sempre foi muito persistente e ela me ensinou a ser persistente, sabe? Então eu sempre via desde criança essa persistência dela. Eu lembro que eu chupava chupeta até muito grande. Eu chupava chupeta escondida, porque eu não queria que os meus amiguinhos do colégio soubessem que eu chupava chupeta. Então o que eu fazia? Eu ia no caminho de casa até o colégio com a chupeta e quando chegava no colégio eu guardava a chupeta. E eu chupei chupeta até muito, muito grande mesmo. Eu tinha 5 anos e eu ainda chupava chupeta. E eu lembro de serem 5 anos, porque eu lembro que na época meu pai fumava. E eu queria muito que meu pai parasse de fumar. E aí eu falava, pai, para de fumar, pai, para de fumar. Aí eu cheguei pra ele e falei, pai, vamos fazer um acordo? Eu paro de chupar minha chupeta se você parar de fumar. Promete? Promete. Aí eu nunca mais chupei chupeta, porque eu prometi pro meu pai que eu não ia mais chupar chupeta se ele parasse de fumar. Ele me deu uma enrolada, porque ele não parou de fumar imediatamente, mas depois ele parou de fumar, tipo, tanto que eu só lembro que meu pai fumava por causa dessa história, porque senão nem lembraria, que não era uma coisa comum, assim, não lembro mesmo da rotina de ter meu pai fumante. Mas, assim, então, eu sempre fui perseverante porque eu via minha mãe sendo perseverante, sabe? Minha mãe não é o tipo de pessoa que desiste das coisas, assim. Ela vai atrás, por mais que seja difícil, por mais que todo mundo diga que é impossível, ela é muito perseverante. Então, isso é uma das características que eu admiro muito nela. E minha mãe é uma mulher forte, então, assim, ela se basta. Não no sentido de, ai, não preciso de ninguém, mas no sentido de que ela vai em frente, ela vai, resolve. Ela, assim, ela é uma pessoa resolvida, desenrolada, sabe? A minha mãe sempre me mostrou a importância de ser uma mulher independente, então eu sempre tive isso de querer ser independente, porque eu via minha mãe sendo uma mulher independente. Minha mãe me deu tantos exemplos que eu poderia fazer uns 10 vídeos falando só dos exemplos da minha mãe, mas eu tentei caçar algumas coisas. Eu lembro quando eu tava namorando com o Bruno, e minha mãe sempre me dava esses conselhos, assim, porque ela e meu pai são casados há, muitos anos. E eu lembro que minha mãe, quando eu tava pra casar, ela falava assim, ai, cuida bem da sua casinha, deixa tudo arrumadinho, é gostoso ter um lugar arrumado e tal, e faça sempre o melhor, sabe? Não só na casa, mas na vida. Tudo que você for fazer, faça sempre o seu melhor. E minha mãe é essa pessoa, que tudo que ela faz com capricho. Vocês viram pelo vídeo das fantasias, né? E pelos outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal de costura, coisa que ela faz pra mim. Minha mãe não sabe fazer coisa mais ou menos. Tudo que ela pega pra fazer, ela dá tudo de si. E eu lembro de uma frase que eu já ouvi várias vezes ao longo da vida, minha mãe dizendo que era assim, sempre faça tudo melhor. Se na sua casa só tiver arroz e ovo para comer, então faça ser o melhor arroz com ovo que você vai comer na sua vida. Arruma a mesa bonitinho, sabe? Arruma a mesa bonitinha, coloca tudo organizado. A gente nem sempre tem tudo, mas a gente trabalha com o que tem e tem que fazer sempre o nosso melhor. Então ela sempre me incentivou a ser uma pessoa assim que
que sempre desse o meu melhor. E não chego aos pés da minha mãe, mas eu tento fazer o melhor, porque eu tive também esse exemplo em casa, porque eu vejo que tudo que ela tem que fazer, ela não sabe fazer coisa mais ou menos. Até me irrita às vezes, porque eu sou muito ansiosa e minha mãe ela é muito acelerada, né? Mas eu sou mais ansiosa que ela. Então, às vezes, ela começa a fazer uma coisa muito detalhada. Eu falo, ai, mãe, tá bom. Ela fala, não, deixa eu fazer. Calma, não me apressa, eu tenho que fazer bonitinho, eu tenho que fazer caprichado, eu não gosto de serviço mais ou menos. Então, minha mãe também sempre foi um exemplo pra mim de sempre faça o seu melhor, independente se o outro não está fazendo o melhor dele, independente se o outro não está fazendo certo, a sua parte você sempre faz do jeito certo e a sua parte você sempre faz do melhor jeito possível. Poderia falar tanta coisa da minha mãe, gente, tanta coisa. Minha mãe sempre foi muito parceira, sabe? Ela é uma parceirona e eu acho que depois que eu casei, a gente se aproximou mais ainda, né? Porque, eu não sei se vocês têm essa sensação, quem casou e sentiu que se aproximou mais dos pais, mas eu acho que é porque a gente, quando mora com os pais, a gente não dá o devido valor, e quando a gente sai de casa, a gente dá mais valor pra eles, né? Então, eu acho que eu comecei a valorizar mais ainda minha mãe e meu pai. Eu sempre valorizei, sempre amei muito os dois, mas eu acho que eu comecei a dar mais valor ainda depois que eu saí de casa. Primeiro porque eu sinto saudade, assim, de estar no colinho da minha mãe de vez em quando. E também porque a gente vê como que é difícil o dia a dia, vê como é difícil construir as coisas, vê como tudo é caro, vê como a gente tem que se esforçar. Então a gente começa a valorizar mais, né? Então, assim, eu vivo grudada com a minha mãe. A gente se vê todos os dias, minha mãe mora bem próximo de mim. E assim, eu falo que onde eu for, eu levo ela, porque não tem como, assim, eu sou muito grudada mesmo, não tem como. Se amanhã eu tiver que ir para outro país, outra cidade, outra coisa, eu dou um jeito de arrastar minha mãe. Eu espero que isso não aconteça, porque eu gosto daqui. Mas se um dia isso acontecesse, eu arrastaria com certeza a minha mãe, porque não dá pra ficar sem ela, ela é muito maravilhosa. Então esse vídeo é uma homenagem pro aniversário dela, porque é aquele clichê que o aniversário é dela, mas o presente é meu. E é muito verdade, mãe, eu te amo muito. Não vou falar muito porque eu sou meio chorona, você é meio chorona também. Então tá capaz que eu esteja aqui, tipo, me abanando pra não chorar e você esteja chorando aí. Mas eu te amo muito, você é muito maravilhosa. Eu te desejo muitos anos de vida, muitos anos pra eu poder ir aí encher seu saco, pedir roupa, fantasia, pedir um colinho. Muito obrigada por tudo que você fez, tudo que você faz por mim, pela nossa família. Você é muito especial, você é um grande exemplo na minha vida. Então esse é o vídeo de hoje, muito diferente do que eu costumo fazer, mas um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, porque eu sempre falo da minha mãe nos vídeos e as pessoas ficam até meio curiosas, já me pediram pra mostrar, mas minha mãe não aparece mais porque ela não gosta, gente. Então eu tento filmar ela assim, meio sem ela perceber, ela fica brava, ela não gosta, então por isso que eu não trago mais, mas eu sempre falo dela porque ela é uma pessoa muito presente na minha vida, assim, eu faço tudo com ela, a gente tá sempre juntas, ela é minha melhor amiga da vida, então eu sempre falo dela, por isso eu achei que ficaria legal trazer essa homenagem aqui, porque vocês já ouviram falar várias vezes da minha mãe, então eu queria que vocês soubessem o quanto ela é uma pessoa maravilhosa, porque eu já sei disso, mas eu queria que vocês soubessem e queria que ela soubesse o quanto ela é especial pra mim. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de assistir e espero principalmente que minha mãe tenha gostado de assistir. Mãe, amo muito você e é isso, beijinhos!